pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a fé do grão de mostarda, que aparece lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus vai colocar a seguinte frase para os seus discípulos. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. E antes da gente entrar, pessoal, na exploração desse versículo, eu quero abrir um parênteses aqui. Existe também a tradução que diz: a fé do tamanho do grão de mostarda, tá? E aí muda totalmente o significado do versículo. Então existem duas traduções: a fé do grão de mostarda e a fé do tamanho do grão de mostarda. E aí leva a duas linhas de raciocínio totalmente diferentes uma da outra. Então aqui a gente vai explorar a seguinte colocação: a fé do grão de mostarda, tá? E que fé é essa? É a fé inabalável. Jesus, muitas vezes, ele questiona a fé do povo e dos seus discípulos. Então, eu acredito que essa frase, homens de pouca fé, Jesus colocou essa frase infinitas vezes. E quando a gente está lendo o Evangelho, muitas vezes a gente tem a sensação de que Jesus, muitas vezes, questionou essa questão da nossa fé, da fé dos seus discípulos e da fé daquele povo. Porque, caminhavam junto com o mestre, via os milagres, testemunhava os milagres, caminhava junto com o poder, com o amor incondicional, com a aceitação, caminhava ali junto com a luz, com a verdade, e mesmo assim não tinha fé, ou tinha pouca fé. Então eu acredito que Jesus infinitas vezes colocou essa frase: homens de pouca fé. E com certeza ele fez esses questionamentos, ele não entendia como que os discípulos dele caminhava e testemunhava coisas grandiosas e mesmo assim não tinha a fé inabalável. Então Jesus, nesse versículo, ele está deixando claro que os discípulos dele não conseguiu resolver aquela questão, aquela situação, por falta de fé. E o que é a fé do grão de mostarda? Bom, pessoal, a semente, a semente de mostarda, o grão de mostarda, ela tem 3 milímetros. E quando se transforma em árvore, pode atingir aí até 3 metros. E aí eu quero abrir aqui outro parênteses, porque existe uma discussão em cima desse versículo. Hoje, se você pesquisar sobre plantação de mostarda, sempre vai ser uma planta baixa, uma planta pequena. E aí existe toda uma discussão, principalmente em cima da mostarda preta, que não é uma árvore, tá? Mas eu não vou entrar aqui nessa questão, tá? Eu só tô colocando aqui essa informação a nível de curiosidade. Porém,
independente de ser uma semente de mostarda, de laranja, de limão, de jaca, de mamão, enfim, não importa qual seja a semente. Essa semente pequena, dentro dessa semente existe a informação, existe o poder, existe todo o potencial para se transformar em uma árvore grandiosa e assim cumprir o seu propósito, a sua missão. Vamos colocar aqui a semente da laranja, né? Que a gente encontra dentro do fruto. A gente enterra a semente da laranja. Vamos imaginar que a semente então se desenterra. E aí começam os questionamentos. Mas será mesmo que eu posso me transformar em uma laranjeira? Mas a laranjeira é tão grande, mas o tronco, e o formato das folhas, e o fruto, e o tamanho do fruto, e a cor do fruto, e o gosto. Será que eu consigo mesmo? Será que eu sou capaz de me transformar em uma árvore tão grande e ainda por cima dar fruto e não morrer e continuar dando fruto? Essa semente vibrou em dúvida, em medo, em questionamento. Tudo tem consciência, pessoal. Tudo vibra e tudo tem consciência. São duas leis herméticas aí, são duas leis universais. Então, no nível de consciência daquela semente da laranja ou o grão de mostarda, se em algum momento essa semente se questionar do seu potencial, do seu poder, do seu propósito, ela não vai conseguir cumprir a sua missão com louvor. Ela vai entrar em sofrimento. Mas a natureza não questiona, a natureza aceita. As plantas aceitam a sua missão, o seu propósito. Em nenhum momento o grão de mostarda vai olhar para a árvore formada e duvidar de que ele vai conseguir se transformar em uma árvore também. Ele vai seguir todo o processo, toda a metamorfose necessária para se transformar naquela árvore. Independente de qual seja a semente, todas as sementes aceitam o seu propósito, a sua missão. O pé de laranja, de limão, de goiaba, de jabuticaba, acerola, enfim, todas as plantas aceitam o seu propósito. Elas não ficam questionando. O pé de limão não fica se perguntando por que ele não é um pé de laranja. E o pé de laranja não fica se perguntando por que ele não é um pé de jaca. A natureza entra no fluxo, a natureza entra na aceitação. Acredita e confia no seu potencial e no seu poder em se transformar em X árvore, em X planta. Por isso que a natureza transmite paz. Por isso que quando a gente está em contato com a natureza, a gente tem essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz. Porque a natureza vibra em aceitação, em paz, em tranquilidade, em bem-estar. A natureza está no fluxo com o todo. Uma fé inabalável, aceitando o seu processo, aceitando o seu poder, tomando o seu poder para si e cumprindo a sua missão. Então, quando Jesus coloca ali o grão de mostarda, ele poderia colocar qualquer grão, qualquer semente, qualquer exemplo para mostrar a questão da aceitação, de aceitar o seu poder, de tomar posse do seu poder e entrar no fluxo do universo. Mas ele colocou o exemplo do grão de mostarda, né? Mas poderia ser qualquer grão. Então, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos ali e ensinando para nós é que tenham a mesma fé que o grão de mostarda tem, a mesma confiança.
Olhem para dentro de si, dentro de vocês existem todas as informações necessárias para que vocês se tornem grandiosos. Vós sois deuses. O poder, a informação está dentro de vocês. Não duvidem, não questionem, tenham uma fé inabalável. Construa a casa de vocês sobre a rocha, com total aceitação de quem vocês são verdadeiramente, com total aceitação que o poder está dentro de você. Mas o homem, ele se comporta, né, de maneira oposta à natureza. Enquanto a natureza aceita e toma posse do seu poder, né, eu sou um grão de mostarda e eu vou ser uma árvore de mostarda porque esse é o meu propósito, essa é a minha missão e nada vai me impedir. O que o homem faz com esse poder? Ah, será que eu consigo mesmo? Ah, não sei. Mas será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Mas eu tenho propósito mesmo? Ah, não sei se eu tenho propósito. Ai, tô com medo. Ai, não sei. Tenho dúvidas. Isso vai gerar sofrimento. Isso vai gerar dor, isso vai gerar angústia. Você não está se comportando como a natureza. Você não está se comportando como o grão de mostarda que foi enterrado e está aceitando todos os processos necessários para ele se transformar em uma árvore grandiosa, ou até mesmo em uma planta baixa, né? Independente, tá? Observa uma orquídea, né? A batata, né? A semente ali da orquídea. Quando a gente olha a orquídea com as flores, né, colorida, linda, né? Eu sou apaixonada por orquídea, pessoal. Olha o poder, né? Olha a beleza que a orquídea transmite. Imagina se em algum momento essa semente, essa batata, né, tivesse dúvida de que se tornaria essa flor linda, essa flor maravilhosa que são as orquídeas. Se ela duvidasse do seu poder, ela jamais iria conseguir atingir o seu objetivo. Por isso que a natureza transmite paz, porque a natureza aceitou o seu poder e a sua missão. E principalmente não fica olhando para o vizinho e se perguntando, né? Por que eu não sou um pé de limão? Por que eu não sou um pé de laranja? Não, tá tudo bem. Se a minha missão é ser um pé de jaca, eu vou cumprir a minha missão com louvor e eu vou ser um pé de jaca maravilhoso. É isso que Jesus estava querendo ensinar ali para os seus discípulos. Olhe para a natureza, veja como a natureza se comporta, sem questionamento, aceitando e tomando posse do seu poder. E aí isso dissolve o sofrimento, porque você entende que dentro de você existe toda a informação, existe todo o potencial para você conseguir atingir os seus objetivos. Você só precisa confiar, acreditar, ter a fé inabalável que a natureza tem. Certo, pessoal? Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.